nosso grande meio aqui, a grande intenção deste momento é nós reconectarmos com Deus, religar com Deus. Qual é a mensagem para você? O que você ouviu de Deus hoje? É sobre isso que a gente vai bater um papo. O que Deus está querendo falar comigo, com você? Vamos embora. Gálatas 5, 17 a 26. Sem muita demora, e eu gostaria que você mandasse também as suas perguntas e participasse aqui, para a gente poder fazer essa reflexão juntos, tá bom? E o texto escolhido para esta tarde começa assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A palavra carne aqui é carne mesmo. Carne. Espírito, pneumatos, né? Do grego. Sopro. Sopro de Deus. Então, a brincadeira das palavras aqui vão ser explicadas adiante. E na nossa reflexão a gente vai melhorar e entender melhor esse texto. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Se você prestou atenção, tem 4 categorias. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E aí, não? E aí? Se a gente pode resumir alguma coisa para a gente entrar nas nossas famosas perguntinhas aqui, é dizer que Paulo está colocando para a igreja de Gálatas que existe, sim, uma luta entre a matéria e o espírito. E isso era um tema muito comum na cultura greco-romana, a luta da carne, do espírito, da matéria contra o espírito. E Paulo parece deixar aqui claro que quando ele diz carne, ele está falando de questões que separam o homem, que maltratam o homem, que se feita de forma viciosa, e até mesmo se essas práticas são o reflexo dos deuses, do alimentar dos deuses que quem pratica faz, mais ou menos assim, o que é a imoralidade, a impureza, a libertinagem, se não um vício quanto a isso. E eu gosto muito de uma definição sobre idolatria, que está aqui também, né? Idolatria e feitiçaria. Idolatria são deuses que devoram carnes vivas humanas, porque a idolatria leva o homem, carrega o homem à destruição. Os vícios levam o homem à destruição. O que são os vícios senão a idolatria? Porque idolatria não é, cara, você cultuar algo, mas sim colocar algo como a coisa mais importante da sua vida. Tá aí. Tá aí. Talvez já esteja respondendo até mesmo a
as questões que vieram para a gente antes desse bate-papo. E o interessante daqui é que enquanto as obras da carne são manifestas, o fruto do Espírito está no singular. Como se o fruto do Espírito é algo que constrói, que une, é algo que envolve o homem e traz de dentro para fora algumas manifestações. E o texto deixa claro para a gente que é o seguinte: se você pertence a Cristo, se você escolheu isso, não tem como desejar, não tem como entrar de cabeça e estar viciado nas outras questões. Porque em Cristo a liberdade e o vício é prisão. Conseguiu sacar? Por isso a gente tem aqui as brincadeiras com as palavras. Em Cristo, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se você escolheu isso, você tem certeza que você pertence a Cristo, Cristo tem falado ao seu coração, que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, então você precisa se libertar daquilo que te destrói. Ponto. Então a leitura desse texto, e esse é um recurso que a gente precisa aprender a fazer, óbvio, e eu estou aqui para te ajudar com isso, porque esse mas, o fruto, quer dizer assim, todas essas coisas acontecem, mas mudando a situação. Então, se nós olharmos pelo fruto do Espírito a história, aí a gente tem as respostas do embate entre carne e espírito. Só um exemplo: imoralidade sexual, que no grego está porneia, é prostituição, fornicação, é o cara que é viciado em sexo no sentido de autodestruição, e não o cara que pratica sexo, porque eu vou falar uma coisa que vai escandalizar vocês. Eu, Marcão, fisioterapeuta, pastor, eu pratico sexo, é verdade, com a minha esposa, graças a Deus. Tomara que seja bom. Não vão perguntar para ela. Mas onde que eu quero chegar aqui é o seguinte: o texto não está tolhendo você de fazer essas coisas. Está dizendo assim: se essas coisas te dominam, elas estão te destruindo. Então elas são deuses na sua caminhada. Sacou? Sacou a profundidade do texto? Então qual é a mensagem? Qual o assunto? Manda aqui para mim. Quem está aqui no Zoom, abre o microfone, fala. Quem está no Instagram, manda para mim aí qual é a mensagem. Qual o assunto deste texto? O que vem para você? O que veio para você quando você leu esse texto? O que falou contigo? O que pegou na veia? E aí? Aqui no Instagram, o Jonas, que estava aqui até agora há pouco, tomara que esteja aí com a gente, que eu tenho uma surpresinha pro final, hein, quem não for embora. O Jonas colocou assim lá no Instagram: entendo que quando o apóstolo cita o prazer da carne, não está se referindo à diversão, prazer sexual. Tá aí, cara. Amizade, comer carne. É verdade, ele não está falando sobre isso mesmo, Jonas. Exatamente. Então, o que ele está dizendo é: isto aqui, se te destrói, se você está sendo consumido por isto, se afaste disso. O apóstolo estava orientando que não podemos dar força para a carne. Yes. Maldade, depravação, confrontando o espírito. Exatamente. Jonas quase que um hermeneuta nato. Precisamos trabalhar para que o espírito nos dê a direção. É aí que entra a brincadeira. Se você pertence a Cristo, então o que te domina? Porque se você pertence a Cristo, e o texto Espiritualidade Cristã, a gente está batendo esse papo, porque assim, né, galera, a gente não pode ser hipócrita agora. Eu sou cristão, tal, mas o que me domina é o prazer
do quanto mais, melhor. Então eu preciso ter mais dinheiro, preciso ter mais carro, enquanto isso eu estou mais tempo trabalhando, estou mais tempo longe de casa, mais ausente e tal, e essas coisas vão ficando, né? E vão morrendo também. Então é esse lance que o texto está trazendo para a gente. Acredito que esse conflito é normal e nem sempre o espírito vence, que também é normal, visto que somos humanos. Eu vou chamar o Jonas para me ajudar aqui da próxima vez, Jonas. Vai aparecer aqui e botar a cara aqui, fechou? É exatamente isso. Paulo não está falando que quem... preste bem atenção nisso, porque muita gente confunde esse texto da seguinte maneira, assim, ó, e isso ferrou, essa é a palavra, com a espiritualidade de muita gente. Porque muita gente achou que a mensagem desse texto era: pega esse checklist, siga esse checklist e você vai entrar no céu. Somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. Cara, o que o texto está fazendo uma brincadeira aqui, eu estava até falando sobre isso, imoralidade sexual, porneia, prostituição, não está falando que se uma prostituta se converter não entrará no reino do céu porque ela é prostituta, né? Cara, a gente tem um envolvimento por detrás disso, social inclusive, que precisamos abraçar essa mulher e entender esse movimento dessa mulher, esse garoto que se prostitui. Ok? E aí o texto termina, quando eu falei que a gente precisa olhar esse texto pelo fruto do Espírito, porque domínio próprio pode ser entendido não como domínio próprio da raiva, vou quebrar todas as coisas, não. Ele dará o reino do céu também, quem sabe, se controlar diante da tentação, diante do erro. Ok? E aí tem a ver com isso que o Jonas falou. O erro pode acontecer, é claro. E Deus não vai nos amar mais ou menos por causa disso. Pelo contrário, Ele nos ama do mesmo jeito, inclusive daqueles que nem estão aí para Ele. A Fabiana falou aqui, ó, tudo que se refere ao carnal é oposto ao espiritual? Como assim? Não entendi, Fabiana. Tenta melhorar um pouquinho assim. Tudo que se refere ao carnal, o quê? Comer demais? Mas comer é carnal. Comer demais, sim. Mas, ok? Me ajuda aí. É a escolha de estilo de vida, obras da carne versus o fruto do Espírito. A Eide disse aqui que... eu mutei, desculpa aqui, galera, do Zoom. Sabe por quê? Eu mutei o meu microfone tentando mutar alguém que estava tísico aqui no Zoom. Perdão. E a Eide está dizendo assim, ó, é a escolha de estilo de vida, obras da carne versus fruto do Espírito. Então, Eide, mas a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte, eu não posso dizer que eu vou pegar esse checklist, acordar toda manhã, passar por esse checklist e dizer que agora eu tenho esse estilo de vida, então, por conta desse estilo de vida, eu sou aceito por Deus. Deus te aceita e te ama da forma como você é, como você está, e deseja que você pratique sim, aí sim, as obras, o fruto do Espírito, a fim de que esteja cada vez mais próximo dele. Ok? Aí faz sentido a gente falar em estilo de vida, tá bom? Deixar isso bem na horizontal entre todos nós aqui. Qual o pedido ou o que precisa ser corrigido segundo esse texto? A galera do Zoom aí, o que tem para dizer? Qual o pedido? O que o que o texto está pedindo para ser corrigido? O que vocês acham? O texto não está pedindo para ser corrigido de maneira alguma a
a sua... Opa, deixa eu ver o que tem aqui. Ah, legal. O texto não está pedindo para corrigir a sua conduta somente. O texto está dizendo que se você entende ser pertencente a Cristo Jesus, então a resposta da sua conduta é uma sequência de mudanças. Ok? Óbvio que o texto está pedindo que nós tenhamos o quê? Tolerância conosco primeiro. Para entender o quanto que nós estamos enraizados em algumas questões nossas de pecado, frustrações, vícios. No entanto, que busquemos forças no Espírito, em Cristo Jesus, para que isso mude. O que mais? O que mais? Qual o pedido que precisa ser corrigido? O que você também tem aí? Manda aqui no Instagram pra gente, abre o microfone no Zoom, fala para nós aí o que mais, o que tem de pedido nesse texto, o que mais o texto está pedindo para a gente fazer. Este corpo carnal está sujeito à corrupção, disse a Fabiana, isto é, ao pecado, ao pecado e também à decomposição após a morte. Ok? Então tudo que é fruto da carne, vontade sem controle do corpo, é oposição ao espiritual. Podemos tentar correlacionar, Fabiana, sim. O que na nossa vida tem nos levado a essa destruição do corpo? Isso é carnal. O que nos aprisiona e nos distancia de um relacionamento íntimo com Deus? Que me faz acordar hoje e na minha oração, no meu momento com Deus, não ter vergonha de chegar-me até Ele. Óbvio que eu tenho vergonha todos os dias porque não sou perfeito, óbvio. Mas o que é que eu tenho feito e não consigo me desligar? E que isso tem colaborado com essa destruição. Isso é carnal. Nossa carne, o nosso físico, ele não é ruim. De maneira alguma. Né? Inclusive isso foi discussão nos primórdios do cristianismo, né? Se era só o espiritual e o carnal, e a resposta bíblica é que só o carnal, a gente já falou isso aqui, ou só o espiritual, não contempla, os dois caminham juntos. Então ambos são bons. Nós precisamos alimentar um para alimentar o outro e vice-versa. Conversando com o Jonas um dia, ele falou assim, eu não entendo o sentido do jejum. Para que o jejum? O jejum é uma disciplina espiritual. Você não é obrigado a fazer. Você faz a fim de que aprender a submeter a carne ao espírito. É uma disciplina, é um treinamento. Então, quando eu faço esse treinamento, eu aprendo a dizer não para as vontades da carne. Eu não estou falando de fome, eu não estou falando de sede. Estou falando de um controle consciente mental. É um mapa mental da espiritualidade. Então, veja que caminham juntas. Não tem como separar isso, né? Mas daí eu pego essa segunda parte sua. Tudo aquilo que leva à vontade sem controle, a falta do domínio, a falta do amor, né? A falta da paz. Eu sempre falo, você tomou uma decisão? Você está em paz com ela? Perfeito, é isso que precisa ser. A paz de Cristo precisa ser o árbitro do nosso coração. Né? Eu fui lá e falei o que eu quis pro fulano e estou em paz. Não, peraí. Você foi lá, falou o que quis, pôs pingo no i, está em paz mesmo, você e ele. Beleza. Entendeu? Então são diferenças aqui. O que mais? Talvez o que o texto está dizendo para mim e para você seja assim, ó,
Seja livre do que te destrói. Seja livre do que te contamina, do que te machuca, do que te destrói, do que te leva, entre aspas, para o buraco, para a destruição da alma, destruição dos relacionamentos, destruição do corpo. Seja livre disso. Que mais? Alguém mais aí tem alguma resposta aí? Quer compartilhar? Ou uma questão, uma pergunta? Porque a terceira pergunta é: o que esta mensagem tem a ver com você? O que essa mensagem tem a ver comigo? Com você? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma visão minha. Eu já conversei isso com a galera mais próxima de mim, sabe dessa história. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um checklist de oração. E nesse checklist eu tinha obras da carne, obras e fruto do Espírito. Adivinha onde tinha mais pauzinho? Óbvio. Nas obras da carne. Óbvio. E hoje vai ser também. Não vou ser hipócrita. E eu enganosamente tinha uma motivação, acho que espiritual, inocente, ingênua. Porque a minha oração era: Deus, esvazia-me daquilo que eu tenho praticado. Enche-me do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, paciência, da benignidade, bondade, da mansidão, da fidelidade, do domínio próprio. Eu orava isso e fazia um checklist, de uma maneira besta, que eu fazia um momento, quando eu ia ler a Bíblia e ia fazer essa oração com Deus, não essa, né? Mas eu sempre fazia esse papo com Deus. Eu fazia um checklist falando assim: hoje eu fui mais amoroso. Olha aqui. É um exercício tremendo. Você quer fazer esse exercício? Não está errado. Né? É melhor que eu me julgue do que os outros, ou julgue aos outros. Mas não é esse o princípio desse texto, não é isso que esse texto quer apontar para mim e para você. Pelo contrário, ele quer que, já que nós podemos falar em algum tipo de escolha, então que venhamos escolher aquilo, ou procurar desejar aquilo que vai então melhorar a nossa vida, melhorar a nossa espiritualidade, melhorar os nossos relacionamentos, ao invés do que vai destruir o nosso corpo, os nossos relacionamentos, a nossa paz, a nossa alegria. E dentro daquela definição de que idolatria é tudo o que destrói e tem desejo por carne viva humana, a gente pode fazer uma brincadeira que as obras da carne são a satisfação dos vícios dos deuses que habitam em mim. Satisfação dos vícios dos deuses que habitam em mim. E o fruto do Espírito é um movimento único que parte do Espírito e que promove construção, melhora, desenvolvimento, crescimento, união. E já que eu posso escolher, se eu escolho em Cristo, estar em Cristo, eu escolho abrir mão das outras coisas. Se tem uma escolha, então, daí tem a ver o estilo de vida que a Eide falou, escolher abrir mão daquilo que nos destrói. Mas e para você, o que mais esse texto tem a ver? O que essa mensagem traz para você? Não acabei de falar. E na minha oração, Deus sempre mordia, entre aspas, a ponta da minha orelha, falando assim: cara, seu domínio próprio. E eu achava que o domínio próprio era porque eu estava menos briguento no futebol, né? Encarando menos
as brigas ao redor. E domínio próprio tem a ver com o dominar a ansiedade diante de todas as outras coisas, né? Diante do sexo, da bebida, diante da droga, diante do querer mais, diante daquilo que me destrói. E aí? O que mais você tem aí para dividir? Fabiana, consegui melhorar aí a resposta? Ajudei você ou piorei? Fala aí para mim, por favor, hein? Não quero deixar nada no ar aí, nem sairmos daqui menos do que entramos, mas sairmos daqui mais do que entramos. E você, se você tem mais algo aí para dividir, se você quer abrir o microfone aqui, dividir conosco algo mais aqui no Zoom, ou mandar a sua mensagem aqui pelo Instagram, fique à vontade, faça isso nesse exato momento, por favor. Eu não sei, olha, na semana que vem, valeu, Fabiano. Olha, não precisa concordar comigo, desculpa. Mas se foi legal, beleza. Que bom, se a gente concorda, ótimo. Mas estamos aqui justamente, não para concordar, só para discordar também, mas para chegarmos a um movimento juntos de estarmos mais próximos de Deus, etc. Na minha igreja sempre falavam sobre o pecado carnal. Eita, fala mais aí pra gente, Fabiana. O que falavam sobre isso para você? Pode falar, só não comprometa as pessoas. Na semana que vem, nós vamos, quem participar da nossa live, então, por favor, essa semana terá uma semana diferente de movimento no Instagram e tal. Você convide pessoas para participar, porque quem participar, terminou a live, a gente vai ter o sorteio do livro Jesus, o homem mais amado da história. Foi um presente do nosso amigo Jonas, que aqui participa conosco. Então acho que não tem uma definição sobre isso. A Fabiana está dizendo assim, na minha igreja sempre falavam sobre o pecado carnal. Então acho que não tem uma definição sobre isso. Sobre o pecado carnal, talvez seja realmente esse desejo a mais, né? De sempre querer mais, isso. E isso, gula, luxúria, são os 7 pecados capitais. Passa por aí sim, Fabiana. Acho que é um alerta não só para o que te destrói, mas para o que possa te dominar. Exato! Grande Fábio. Fábio está aqui no Zoom compartilhando conosco. Que a mensagem desse texto para ele é que é um alerta não só para o que destrói, mas para o que possa dominar. Porque pessoas podem dominar pessoas, né, Fábio? Pessoas podem enganar pessoas. Nesse mundo, infelizmente, da religião, acontece demais. Nem gosto de falar nisso. Mas se precisar, a gente fala. Se você está até aqui, está satisfeito, ou gostaria de compartilhar alguma coisa a mais, manda ver aí, coloca aqui pra gente no Instagram, vamos alimentar um pouquinho mais aí a nossa live. Se pra você tá legal, você gostou do papo até aqui, manda coraçãozinho pra gente entender que já chegamos no ápice aqui da nossa conversa. Galera do Zoom aí também, abre a câmera, faz um joinha se tiver tudo jóia. Se quiser compartilhar alguma coisa, por favor, tem o chat, abre o microfone e fala. É tão legal ver o coraçãozinho subir. Olha só, estamos aí iniciando novas fases, né? Creio eu que todo mundo está aí de olho na segunda onda, então faça a sua parte, né? Permaneça cautelosamente, higienizando as mãos, usando máscara, higienizando produtos que vêm de fora para dentro da sua casa, tá joia? Continue, se possível, mantendo a distância, nada de aglomeração, né? Hashtag Burger King tá fora, né? Cara, uma fila enorme no Burger King hoje. Galera com vassoura na mão para ganhar um lanchinho, mano. Que isso. Bom, brincadeira essa parte. Prazer estar aqui com vocês, compartilhar esse momento. É uma imensa alegria para mim
poder fazer isso. E eu espero que para você esse daqui esteja sendo um momento bom, legal, e que realmente seja um momento de espiritualidade, de reflexão, da gente poder quebrar alguns tabus e paradigmas e se aproximar mais da graça de Cristo Jesus, que é, Ele te ama, quer você perto dele, e aí sim, perto dele, o Espírito transformará. E nós estamos num processo de transformação. Não estamos prontos. Nenhum de nós. Nenhum. Falou? Quero orar pela sua vida desta maneira, assim, ó. Deus, abre nossa mente e o nosso coração quanto àquilo que tem nos destruído, que tem quebrado relacionamentos, harmonia, paz, que tem quebrado a nossa saúde, que tem destruído o nosso convívio, a nossa vida aqui neste lugar. Peço por todos os que aqui estão, Deus. Peço que o Senhor coloque as suas mãos poderosas e que teu Santo Espírito conduza a nossa mente e o coração ao fruto do Espírito, o amor de Cristo Jesus, o amor a Ti, o amor ao próximo, e que então nós possamos fugir daquilo que nos destrói e nos aproximar do Senhor, que nos constrói, que nos melhora, que nos desenvolve. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço pela vida de cada um aqui. Abençoa a vida, abençoa o trabalho de cada um, abençoa a família de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, galera. Valeu. Daqui a pouco no GTV e no YouTube.